A primeira coisa que nós vamos falar aqui é essa imagem maravilhosa aqui do James Webb, tá? O James Webb que fez uma imagem... Cara, na hora que eu olhei a primeira vez, eu pensei que ela não era uma imagem real, cara, de tão bonita que é. Do anel de Einstein. Ó. Olha isso, cara. Olha que coisa sensacional. E essa não é aquela que replica, né? É, não, essa aqui tá dando a volta ali toda, ó. Tá dando a volta toda. É. Tá dando a volta toda. Então essa aí é a imagem do anel de Einstein, ou seja, o que você tem aqui? Você tem uma galáxia, você tem o James Webb aqui numa posição, uma galáxia com muita massa aqui e uma galáxia mais distante. Essa galáxia com muita massa aqui está com um alinhamento perfeito com o James Webb. Então a galáxia que está lá distante, ela acaba sendo amplificada e dado um zoom nela, né? Como se a gente desse um zoom. Então esse efeito a gente chama de efeito de lente gravitacional. E quando esse alinhamento é perfeito, ou seja, ou aparece 4 pontinhos, ou a galáxia dá essa volta inteira na outra, a gente chama isso de anel de Einstein. Olha o anel! Tá. Pra todo mundo que sempre teve a curiosidade de conhecer o anel de Einstein, tá aí, ó. Vocês estão vendo pela primeira vez o anel de Einstein. Aí, ó. Viu só? No X. No X, ó. No X. Cara. E aí, o pessoal, vocês estão vendo, tem uma galáxia ali atrás. Vocês estão vendo, tem uma coisa aqui no meio. Conseguem ver, né? Vocês estão entendendo a imagem? Tem uma coisa aí no meio e tem uma coisa que tem uns anéis ali em volta, que é o anel de Einstein. Que isso é a galáxia que está mais distante, que foi amplificada. O que o pessoal faz? O pessoal vem aqui, eles conseguem, tipo, desfazer esse efeito, e aí eles conseguem calcular quanto que a galáxia está, a distância que ela está. Dá para estimar a massa. É. Então, a galáxia enrolada em torno da galáxia elíptica é uma galáxia espiral. Então, aqui no caso, você tem, aqui no meio, uma elíptica, e a galáxia que está mais distante é uma galáxia espiral. Então, é como se o braço dela tivesse enrolado ao redor da galáxia elíptica. Isso que é um negócio muito legal, cara. Muito legal mesmo. Estudar anéis de Einstein, estudar lentes gravitacionais. Fora que a imagem é lindíssima, a imagem que o James Webb fez, né? Imagem lindíssima. Não tem como, o James Webb só faz imagens maravilhosas, tá? Maravilhosas. Tá bom? O James Webb, cara, ele tem uma capacidade muito boa de fazer imagem de exoplaneta. Tá? Imagens de exoplanetas, que é o que ele vai mostrar aí pra gente agora. Desce aqui. Aí, aumenta essa imagem aqui, ó. Olha aí, cara, e por isso que eu falo, cara, não tem pra ninguém, cara. Vai tomando aí o James Webb na sua cara. Não tem que você falar do James Webb, cara. Não tem que falar dele, tá? Então, o que você tem aqui é a estrela, que chama HR8799, e ela tem 4 planetas ao seu redor. Olha que coisa doida. O Bzinho, o Czinho, o Dzinho e o Ezinho. Tá? O negócio é que são planetas grandes, né? Por isso que o James Webb consegue ver e que estão relativamente longe da sua estrela, por isso que ele consegue ver também. Tá? São super Júpiters. São, né? Esses aí são super Júpiters. Tá? Muito bem. Com isso, além disso, no caso, né? O que o James Webb conseguiu fazer, tá? Ele conseguiu, pela primeira vez na história, detectou dióxido de carbono nos planetas gigantes aí. Então é isso que ele consegue fazer. Primeiro, né, o James Webb tem uma resolução muito boa, por isso que ele consegue ver planeta. E como que ele detecta o dióxido? Não precisa daquela luz passando pela atmosfera? Neste caso, não precisa, tá? Neste caso aqui, não precisa, porque ele pega a luz direto do exoplaneta. Fecha aí, Cris. Vamos lá, descendo lá. Então, aí tá, pode descendo. 51 Eridane. Aí a outra. Aí, ó. Aquela estrelinha no meio, só para avisar a galera, é o coronógrafo, né? Isso. Eles desenham uma estrelinha no meio, mas o que acontece? O James Webb ele tem um equipamento que tampa a luz da estrela e com isso aparecem as coisas em volta. Para representar no artigo, eles põem uma estrelinha de 5 pontas, tá? E aqui está o dado, ó, do James Webb. Então, de novo, vou mostrar para vocês o que é o dado. Aumenta essa gráfica aqui, Cris. Já falei disso uma vez, mas vou falar de novo. Diminui um pouco aí. Tá bom. Essa já é a imagem bonitinha, né? Essa aqui não é a imagem do artigo. Mas olha só.
O dado, pessoal, preste atenção no que eu vou falar agora. Não é essa linha amarela e nem esta linha azul. Os dados estão aqui, ó. São esses 3 pontinhos ali, ó. Tá aqui escrito, ó, Web Measurement, tá vendo? Ó? Aqueles 3 pontos aqui com uma barrinha. O que que é essa barrinha aí quer dizer? Incerteza. É a incerteza, a famosa barrinha de erro que a gente faz lá em laboratório de física até encher o saco. Tá? O artigo, para quem não sabe, foi publicado no Astrophysical Journal, mas esse aqui é o espectro, como se fosse bonitinho aqui. E Tá? tem 2 modelos, né? Isso. Aí o que que acontece? Conteúdo. Vamos explicar pra galera. É. Você tem 3 medidas, que são aquelas 3 bolinhas vermelhas ali. Quando você pega esses 3 pontos, você tem que criar um modelo, que a gente chama, que passe minimamente, aí tem vários métodos para ajustar, um dos mais famosos é o mínimos quadrados e tal, spline, aí tem, cara, O céu é o limite. É. Então, o que que eles fizeram? Eles bolaram 2 modelos aqui. Um modelo amarelinho, que é um modelo com alto conteúdo de metal, e aqui um modelo azulzinho, que é com baixo conteúdo de metal. Os dois estão certos? Os dois estão certos. Eles passam mais ou menos ou pelo dado ou pela barrinha de erro dele e tal, não sei o quê. Só que eles são bem diferentes em determinadas situações aqui, tá? Por isso que é difícil da pessoa ir afirmar alguma coisa por conta disso. Porque o dado mesmo... Tem que ter mais observações. São 3 medidas, cara. São 3 medidas só que tem. Não tem mais que isso. É só 3 medidas, tá? Logicamente, eles vão precisar observar mais. Quanto mais medida tiver, aí você vai poder decidir qual desse modelo é. Pode ser que não seja nenhum deles, você tem que criar um terceiro ainda que melhor ajuste seus dados. Beleza? Então, para vocês entenderem como funciona isso, é desta maneira. Lembrando que de 3.6 até o 5 ali, microns, é infravermelho. Isso. Que é Mas é interessante, né? Ó, você está observando a intensidade da luz que vem do planeta em função do comprimento de onda. De 3.6 até 4.2 ali, ó, a luz está vindo no telescópio. Pulou para o 4.3 ali no meio, né? Que é o dióxido de carbono, a luz cai. É isso aí. Por que a luz cai ali? A gente recebe menos quantidade de luz ali. Porque essa luz tá lá. Tá lá interagindo com o dióxido de carbono. Essa é a ideia. Dá para notar que realmente tem uma queda, né? E depois continua aqui, ó. É. Então, por isso que esses modelos aí estão explicando. Isso tem uma coisa muito importante que é simplesmente, né, a primeira vez que isso acontece, tá? Detectar dióxido de carbono. Detectar dióxido de carbono diretamente no exoplaneta é a primeira vez que acontece. Por que isso é importante? Porque dióxido de carbono aqui na Terra, quem que gera ele? Está claro, esse planeta está tendo a mesma coisa? Bom, é um dos gases aí, junto com o oxigênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, que pode ter alguma relação com a habitabilidade de exoplanetas. Tem algum processo geofísico que produz? Tem processos geológicos. Tem processos geológicos. Então é ambíguo. É ambíguo. Por isso que é só indo lá. Como nós nunca vamos, então... Frustrante, né? Frustrante. Vamos ficar nessa aí pro resto da vida. Beleza? O Space Explorers mandou 5, porque o ouro foi escolhido para revestir os espelhos do James Webb. Porque o ouro, cara, ele tem uma altíssima refletividade no infravermelho. Como o James Webb é um telescópio do infravermelho, você queria para isso. Exatamente. Tá? A próxima, coloquei aí para você. A próxima é a que vai causar polêmica. Vamos lá. A próxima é o seguinte. O James Webb... Nós falamos aquele dia lá do fatídico debate, entendeu? Que o James Webb ele funciona em ciclos. Então o cara vai lá, pede para fazer uma observação. Pode ser que essa observação volte no ciclo seguinte, no outro. Pode ser que ela não volte, fica parada. Tem de tudo, tá? Ele tem um projeto muito importante do James Webb chamado JADES, que observa JADES, né? Que observa galáxias muito distantes, lá perto do início do universo, 300, 400 milhões de anos após o Gang Bang. Pro meu amigo do universo astronômico aí, ó. Tá aí, ó. Tá? Então,
aquele dia falaram assim, mas agora vai ter que esperar outra medida. Vai ter que esperar outra medida, cara. Não tem essa, entendeu? A gente não tira conclusão se não tiver mais dados. E o James Webb observou uma galáxia que já é conhecida, que é a JADES GS13, tá? Que ela está a nada mais, nada menos que 330 milhões depois do Big Bang, tá? Depois do Big Bang. Então, é essa aqui, ó. Tá aí, ó. Essa qual? Essa carinha aqui, ó. Uhum. Isso aqui não é isso. É um pontinho. Não é isso. Inclusive tá falando ali, ó, Z0.63, que é para indicar que é perto. Aí ali é Z13, Z é o redshift justamente para calcular. Entenderam, galera, qual que é a galáxia aí nessa imagem? Desce aí, Cris, tem ela aí para você aumentar aí pra galera. Isso aí é bem legal. Qualquer uma não. Você sabe que vão reagir esse vídeo aqui, né? Esse cortezinho. Então vamos lá. Vamos caprichar então. Sobe aqui, Cris. Não, contrário, cara. Aí aumenta essa imagem aqui só para mostrar pra galera qual que é a galáxia, tá? Não é essa aqui, não é essa aqui, é esse pontinho. Nós estamos falando desse pontinho vermelho aqui. Lembrando que essa é daquela primeira... Olha aqui, lembra da primeira imagem Deep Field? Essa aqui. Isso, é ela mesmo. Aí pegou um quadradinho aqui, deu um zoom e ainda dá mais um zoom, ó. Deu um zoom e agora ele quer dar um zoom aqui, ó. Pra mostrar só ela isoladinha ali. Tá vendo como é que ela tá massiva, lisa, estruturada? Tá lisa? Lento, gradual, sucessivamente. Lento, gradual e sucessivo. Isso aí. Mas muito bem. O que o James Webb, então, ele detectou na JADES GS Z13? Uma névoa. Uma névoa. O que é essa névoa aí, cara? Explica pra nós. Então, basicamente é o seguinte, galera. Tem a era da reionização no Big Bang, tá? Que é uma época, dentro da teoria do Big Bang, a era da reionização é uma época onde as primeiras estrelas, nas primeiras galáxias, estão reionizando o hidrogênio neutro. Beleza? Então você tem várias nuvens de hidrogênio neutro. O que é o hidrogênio neutro? Você vai ter ali vários átomos de hidrogênio com próton e elétron. Neutro. Não está carregado, não é íon. Então você joga uma luz, excita, e aí pode arrancar o elétron, pode ionizar esses átomos, aí se torna uma região ionizada. A época da reionização é justamente quando surgem as primeiras estrelas, as primeiras galáxias. E aí a luz de fusão nuclear, estrelas brilhando, aquela luz ali, ultravioleta principalmente, pega nessas nuvens de hidrogênio e ioniza. Aí a gente chama de era da reionização, que é pós-era das trevas. Qual que é o lance aqui? Essa galáxia, 330 milhões de anos, já está ali, tem um gráfico, acho que deve aparecer aí, porque tem a ver com Lyman alfa. Tem, desce aí, sai aí, Cris. Qual que é o lance aqui? Que está abalando os cosmólogos. Abalando a astronomia, para todo sempre. Os cosmólogos estão tudo ficando careca. Essa aí. Qual que é o lance dessa galáxia aqui? É que eles estão vendo a época da reionização acontecendo mais cedo. Ali você já tem hidrogênio ionizado numa galáxia de 330 milhões. Ou seja, se você começar a extrapolar isso, pode ser que o auge da reionização está aí, em 330 milhões de anos. É isso aí. É exatamente isso. Tá sacaram? Deixa eu ver o chat aqui se tem alguma dúvida. Ai, me tá até perdendo o cabelo de novo. Mesmo porque, cara, aquele dia lá, o pessoal falou assim, não, coloca aí pra mim. Aonde que começa? Cara, a gente não sabe onde começa essas coisas, tá? Aonde começa, onde termina. Não. A gente fala esses números assim, Mas... pá, a luz lá do negócio, 380 mil anos e tal. É pra ter uma noção boa de onde que é. Mas sabe por que a gente não sabe? Eu acho que eu consigo explicar isso pra todo mundo entender direitinho. Sabe por que a gente não sabe? Vou fazer uma simples pergunta. Quando foi que nasceu, em aspas, né, nasceu o primeiro átomo de hidrogênio? A primeira... Tecnicamente não seria isso? Vamos pensar aqui usando nosso raciocínio. O primeiro átomo de hidrogênio seria o início
da formação do hidrogênio primordial, né? Então você precisaria saber qual foi o momento que o primeiro átomo de hidrogênio surgiu e qual foi o último momento que o último átomo de hidrogênio surgiu, não é isso? Então você tem 2 intervalos de tempo, início e fim. Dá para fazer isso? Saber quando foi que o primeiro átomo de hidrogênio surgiu? Não. Então o que você faz? Estatística. É isso aí. E isso é arbitrário. O que eu quero dizer com arbitrário? Você define. Vamos dizer que em 380 mil anos é a data que nós temos, digamos, 90% da fração das partículas, entendeu? 90% Tá aí. da quantidade ali de matéria disponível já virou hidrogênio neutro. Por exemplo, 90%. 90% é um número alto? É. Estou definindo arbitrariamente que 90% é alto. Então vamos dizer que a radiação cósmica de fundo está ali em 380 mil anos. Tá aí. Entende? Porque não tem como você dizer, não, quero saber quando foi que o primeiro átomo de hidrogênio surgiu para poder saber certinho, não, foi no segundo, foi no dia tal, na hora tal. Não dá para fazer isso. É por estatística, sabe? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.